caros amigos do Speed, está no ar mais uma edição do programa Curva do S. No programa de hoje, NASCAR com a prova de Loudon. Laerte Zata fala sobre o novo carro da Nationwide Series. O Velote já está na pista do Velopark. O segmento de arrancadas e, como sempre, o Correio da Semana. Mas começamos falando de NASCAR. Jimmie Johnson vence a prova de New Hampshire. Tony Stewart na segunda posição, Kurt Busch foi terceiro colocado, Jeff Gordon, ninguém sabe como, conseguiu ficar na quarta posição e Kevin Harvick, o quinto colocado. Uma bela prova, Sérgio, principalmente naquele final. Eu acho que quem ficou secando a seleção argentina perdeu um grande final de corrida. Eu acho que foi uma das melhores provas até hoje. Tivemos um trecho de 201 voltas sob bandeira verde, coisa rara hoje em dia na NASCAR. E apesar disso, vários pilotos ainda na volta do líder. Várias trocas de posição pela liderança. Claro, não foi ali volta a volta, mas aconteceram. Jeff Burton, em determinado momento, parecia o piloto dominante, mas um erro no finalzinho. Aquela bandeira amarela aconteceu perto do final e ele foi o único que não parou. Todo mundo trocou 2 pneus ou 4 e o Jeff Burton acabou perdendo o controle do seu carro, batendo o buchinho, enfim. E uma grande vitória do Jimmie Johnson. Nas últimas voltas, o Kurt Busch ainda fez o possível para vencer ao estilo antigo da NASCAR. Deu toquinho de Jimmie Johnson e avançou para a primeira posição, mas faltavam ainda 6 voltas. O Jimmie Johnson conseguiu voltar e dar o toquinho para recuperar o primeiro lugar. Não se sabe como, Roberto Figueiredo, para a segunda vez consecutiva, segunda semana consecutiva, algo dá de errado com o piloto que está na frente dele. Mas tudo bem, isso é outra história. Destaques para mim, um destaque positivo, A.J. Allmendinger, mais uma vez fazendo uma excelente prova, conseguindo um bom resultado, e dentro dos destaques positivos também o Earnhardt Jr., que terminou entre os 10 primeiros e está cada vez mais próximo de voltar a fazer parte dos 12 do Chase. E o destaque negativo, Juan Pablo Montoya, Figueiredo. Juan Pablo Montoya tinha um top 5, estava ali, ia chegar entre os 5 primeiros, tranquilo, colocou uma batalha ali com o Jeff Gordon, que os dois lado a lado, eu sei, não importa o que você vai falar, o maior perdedor ali só podia ser o Montoya, porque o Jeff Gordon está mais ou menos sólido entre os 12 primeiros. E, claro, ele estava ali atrás da vitória, mas para ele, quinto, décimo quinto, mais ou menos não faz a diferença para ele. Para o Montoya, sim, se o Montoya quer ficar entre os 12 do Chase, fazia uma diferença. Acabou ficando para trás, teve outras batalhas inglórias contra o Clint Bowyer, por exemplo, e no final acabou tendo um acidente, fim de prova para ele, e agora eu diria que as chances de Montoya para o Chase são 0. E falando em chances são 0, você acompanha a classificação, Kevin Harvick continua na primeira posição, Jimmie Johnson é o segundo, um sólido segundo lugar, Kyle Busch em terceiro, Denny Hamlin na quarta posição e inexplicavelmente continua o Jeff Gordon em quinto. E antes de você falar sobre o gráfico, Sérgio, aquela batalha entre o Montoya e o Jeff Gordon parecia briga de banguela, brigando para conseguir a carne melhor no churrasco. Como você disse na transmissão, coisa de velho ranzinhos. E velho ranzinhos é que fica remoendo o passado, Roberto Figueiredo. E o exemplo aqui do meu lado. Já passou, mas voltando à classificação. Uma sólida prova do Jimmie Johnson, uma sólida prova do Kyle Busch, também que estava entre os 5 primeiros e acabou no incidente com o Jeff Burton, que não foi absolutamente culpa dele, indo lá para trás, mas se recuperou. Kyle Busch, Denny Hamlin não fez uma boa prova, mas sólido entre os 5 primeiros. Jeff Gordon sólido entre os 5 primeiros. O Kurt Busch aparecendo em sexto. E esses pilotos, mais até o 10º, diria até Tony Stewart, por exemplo, estão relativamente tranquilos no Chase, devem ficar entre os 12 primeiros. E 12 se classificam, Sérgio. Agora, quem é que tem chances de subir e quem é que você acha que desce ali dos 12 primeiros hoje? Faltando 9 para a classificação. Esse é o gráfico que a gente preparou, vocês veem aí, Cal Edwards é o 12º no momento. O Dale Jr. está aparecendo 3 pontos atrás dele apenas depois da excelente prova em Loudon. Ryan Newman, 15 pontos, Clint Bowyer, 16, e eu colocaria no momento, claro, tudo pode mudar de uma prova para outra, mas faltando 9 agora para a decisão do Chase, Joey Logano, 99 pontos atrás do Cal Edwards. Mark Martin está na 11ª posição, mas não está muito longe do Cal Edwards ali, também está no perigo igual, ali entre o Mark Martin e o Clint Bowyer. Na próxima corrida pode mudar tudo ali. O Greg Biffle está 106 pontos à frente do Cal Edwards. Greg Biffle dificilmente vai sair dos 12 primeiros na próxima prova. Não sei que aconteça uma catástrofe com ele. Mas eu diria que ele também está naquela turma do gargarejo ali, está perigando. E esses são os pilotos que, no momento, para mim, são os pilotos que estão batalhando aquela
cobiçada, aquelas últimas posições cobiçadas entre os 12 primeiros. Vou te colocar na fogueira rapidinho, Sérgio. Marco Martin, Carl Edwards, Dale Jr. e Ryan Newman. Escolha 2 que vão estar nos playoffs. Força do mal, Figueroa. Marco Martin e Dale Jr. Muito bem. Agora chegou a hora do segmento Maquineta do Tempo, onde Bud Clemente fala sobre as carreteiras em São Paulo. Em 1961, a Wehrmacht fez um carro que era fantástico para aquela época. Ele era fantástico, porque ele era um carro rebaixado, ele tinha um motor com uma potência 2,5 vezes a potência de um carro de série. Ele tinha um câmbio com as marchas todas próximas uma da outra, com as relações todas alteradas para a conveniência da pista. Ele tinha um torque absurdo, entende? Uma estabilidade, o carro era fantástico. E uma semana antes das 1000 milhas eu baixei 4 segundos o recorde da pista, que era da carreteira Corvette do Camilo Cristóforo. Aquilo foi um resultado maravilhoso, fantástico. Eu falo isso hoje, os caras quase não acreditam, porque um DKV de 1 litro, naquela 1000 milhas de 61, a gente descia reta a mais de 200 km por hora, no rabo dos Corvette. Se o Camilo, que era o piloto principal, Camilo, Catarino Andreatta, Asmus, Margarido, aqueles caras que corriam de Corvette, se ele saísse, se ele chegasse no fim da reta, vamos dizer, a 230 km por hora, com um Corvette, com uma carreteira Chevrolet Corvette, em compensação, ele chegava a 30 km mais do que nós no fim da reta, mas ele saía aos 30 km menos do que nós do começo da reta, porque o nosso carro era muito mais estável que o deles, tinha muito mais conjunto, então o nosso carro era superior no circuito todo, um carro facílimo de guiar. Agora, a gente precisa explicar o seguinte, por exemplo, eu estou falando aqui que baixamos o recorde do Camilo Cristóforo, naquele momento, porque ao longo do tempo o Camilo foi aperfeiçoando, cada vez fazendo uma carreteira melhor, melhor, melhor. A última que ele fez, que é um carro tradicional, hoje tem até miniaturas daquele carro, o carro está até por aí apresentado em eventos, tá? Um carro histórico. Aquele carro foi o carro mais veloz do Brasil, pneuzão, slick, ele tinha uma suspensão traseira da Ferrari Testarossa, que teve um acidente na curva 1, que inclusive morreu meu amigo Rio Negro, uma Ferrari Testarossa partida no meio, e o trem traseiro daquela Ferrari estava na carreteira do Camilo, atrás. Na frente ele tinha a suspensão dianteira do último Corvette, um motorzão, enfim, era um carrão. A seguir, Laertes Zata fala sobre o novo carro da Nationwide Series.